Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo. Quero agradecer a todos vocês, dar boas-vindas a vocês. Quero agradecer as pessoas que sempre nos ajudam, as pessoas que estão sempre aí dando força pra gente. Obrigado pelas ajudas de vocês. Gratidão do fundo do meu coração, em nome meu e da minha família. Quero agradecer a todos que nos assistem e nos doam suas atenções. Gratidão pela atenção de vocês. Não tem nada mais maravilhoso e melhor neste trabalho. Bom, meus amigos, hoje eu quero fazer um videozinho meio forte em algumas características. Já ouviram falar no Super? Deixa eu só verificar se tá tudo ok aqui. Tá tudo ok. Vocês já ouviram falar no Super Marcelão? Já ouviram falar no Super Marcelão? Pô, Super Marcelão é aquele cara cósmico, foda pra caralho. O cara é o bicho pegando. Os alienígenas amam o Super Marcelão. Super Marcelão, ele é um tipo de cara que nem mesmo os ETs podem com ele. Eu adoro o Super Marcelão. Olha, o Super Marcelão, ele é imune, ele é igual o Superman, igual Clark Kent, né? Ele é invulnerável. Só que eu não conheço esse Marcelo, não. Nem sei quem é esse cara. Se vocês já ouviram falar dele, eu nunca ouvi falar. Para falar a verdade, nunca nem vi o dito cujo. É verdade. Bom, meus amigos, eu fiz um vídeo hoje bem bacana, bem interessante, né? E aqui neste trabalho eu recebo muitos e-mails, eu recebo muitas pessoas, né? Deixa eu até verificar se está fluindo, se não está travando. Um minutinho para mim verificar direitinho aqui se está fluindo, né? Bom, continuando, eu não conheço o Super Marcelão e eu digo para vocês que nem mesmo vocês são supers, né? São seres cósmicos muito, digamos, antigos, seres um tanto quanto que carregam uma boa carga histórica cósmica, né? Mas, infelizmente, vocês estão num mundo de outros seres alienígenas que aprisionam vocês, que fazem vocês esquecer quem vocês são. Não é assim que eu falo? Não é assim que eu tenho demonstrado para vocês? Eu acho que é assim que eu tenho dito, né? Vocês são seres alienígenas em estado de prisão. Não, vocês não estão aqui para numa escola cósmica, de forma nenhuma. Vocês são seres alienígenas presos, aprisionados. Sabe qual que é a diferença de vocês no âmbito cósmico com, por exemplo, aqueles presos dos presídios de segurança máxima? Qual é a sua diferença? Você acha que você está livre? Você acha que você é livre e solto? Você tem essa concepção tridimensional? Mas, na realidade, a diferença de você e eles é nenhuma. Vocês são seres... Ai, perdão, nossa. Tomei um refré ali. Gente, eu tô suando aí, não tô chorando não, gente. É porque tá um calor, tá coçando, tá quente, tá abafado, né? Eu tomei um Black Juice. Mas vocês são alienígenas presos, aprisionados e ainda, para piorar, no estado de hibernação, né? Estão todos desmemorizados, não se lembram quem são, não sabem de onde vieram. Estão presos.
numa prisão de segurança máxima, que para sair, meus amigos, eu vou dizer para vocês, é difícil. Porque os carcereiros, porque os mandatários, o diretor do presídio, não é brincadeira. Você disse aí, só para te descontrair um segundo, você disse que não tem diferença. Tem uma, que os presos do presídio sabem o que eles fez. Isso, é. E a gente não. Os presos do presídio sabem Estão pela qual lá eles e estão sabem. presos, mas vocês não, Nós né? não. Ninguém lembra. Vocês não de lembram, né? nada. Eles não deixam vocês se lembrar. Você, Nada. personagem, não sabe. E aí chega aquele X da questão, né? Algumas pessoas veem um possível salvador. Raças alienígenas, poderosas, fantásticas, de grande escala e aspecto energético inimaginável. E essas raças alienígenas vêm e descem a essa terra. E eles descem a essa terra para salvar vocês. Mas não existem super-heróis. Isso é algo fantasioso. Não existe super-heróis. Não existe. Não existe Super Marcelão, que de super não tem nada. Eu fiz o último vídeo, né? Até contei sobre a importância da Fabiana para este trabalho, que eu a considero a mãe desse trabalho, né? Embora vocês é quem me veem constantemente nas câmeras e gravando e falando e trazendo conteúdo, né? Mas existem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar, né? Eu primeiro quero ler uma pergunta e eu vou basear o meu vídeo em cima dessa pergunta, né? Entendo que a Fabiana é importante nesse trabalho, mas não entendi quando você falou que deveria ser um pastor. Sua civilização trabalha para libertar seres. Seu ser cósmico já não era designado para isso? Sim, verdade absoluta. O meu ser cósmico, ele é designado para isso. Eu vou dizer para vocês, vocês vão ficar espantados com os seres nas quais eu pertenço e a coragem que nós temos. Porque algumas pessoas dizem assim, está destinado, é o destino, né? Vocês, por acaso, vocês conseguem entender toda a logística para se trabalhar neste mundo? Cheio de sentinelas. Sentinelas são guardiões, guardas. Vocês conseguem entender qual é a logística para trabalhar neste mundo e na outra dimensão? Não entendem? Acham que simplesmente você desce do espaço como Superman, trajando seu uniforme cósmico, você adentra e você diz, olha, Jeová, não me toques, se me tocar vai ser ruim para você. É melhor tu ficar no teu canto, malandro, que aqui chegou os bambambam do cosmos, os bambambãs do universo. Seria interessante, né? Seria legal que isso fosse assim, que as coisas acontecessem assim, seria fantástico. Mas infelizmente não é assim. Este mundo, ou como sempre foi a terceira dimensão, eu vou aglomerar a terceira dimensão em todos os aspectos, e a quarta dimensão sempre foi uma prisão a 7 chaves, que as informações não fluem da forma que os seres cósmicos gostariam, os externos. Os internos, os seres cósmicos internos, controlam a informação. Tá bom? Por exemplo, eu sei de muitas coisas que eu nunca jamais poderei relatar. Coisas que iriam abalar o sistema até de crença religioso.
A princípio me achariam mais louco ainda, mas depois a ficha cairia, porque iria mexer no campo vibracional de todos. Mas eu não posso falar. Eu não posso relatar, nem mesmo para aqueles que vivem comigo dia a dia. E olha que já, gente, tem pessoas que falam, pô, vou conhecer o Marcelão, cara. Marcelão, quero te conhecer. Eu já preparei só umas 2.000 perguntas, né? Mais ou menos assim, Fabiana? Aí vocês me obrigam a brincar com vocês, fazer pegadinhas. Vocês me obrigam a, de uma certa forma, me divertir um pouco com vocês. Porque na realidade, eu não sou o dono deste mundo. Eu não sou o proprietário deste mundo. Nem mesmo os Colupes conseguem agir aqui com segurança. Até o Axel, tantos outros, sabiam que eles vivem se escondendo, correndo e se escondendo. Porque quando um ser alienígena se manifesta na terceira dimensão, ou na quarta, ele tem que arrumar uma maneira de se comunicar rápido. E logo ele tem que partir em retirada, porque ele será destruído energeticamente. Para vocês terem uma ideia, o Axel reptiliano, ele vive ocultado numa faixa de dimensão e ele aparece momentaneamente, tipo em questão de 1 ou 2 minutos, na terceira dimensão ou na quarta, mas logo ele tem que partir em retirada e se ocultar nas dimensões. Porque se o Axel for capturado, por exemplo, por 10 reptilianos fera, ele vai ser destruído. Ele não é o super-herói. Para vocês terem uma ideia, se os Colupes forem ao menos pegos pelos Greys, que atuam a favor de Jeová, eles já morreram 2 Colupes. Aqueles 9 que eu havia dito para vocês desde o começo do trabalho, vocês se lembram? Eram 9. Sim, mantém-se 9, mas outros vieram porque 2 foram mortos e destruídos. Destruídos. Então muitos seres alienígenas, os benevolentes, eles têm que se esconder, digamos, eu falo os benevolentes, porque são contra a atuação de Jeová. Então, por exemplo, o Axel vive se escondendo, porque se o Axel for pego, o Axel vai ser destruído. Se 10 reptilianos que enfrentarem o Axel, eles vão, digamos, esquartejar o Axel. Então a atuação, digamos, deles é uma coisa muito rápida. Eles conseguem se camuflar e esconder nas dimensões. Aqui nós somos vigiados por magos astrais, somos vigiados por alienígenas de tudo quanto é espécie. Então o ser alienígena, ele sabe do risco que ele se encontra no mundo desse. Para vocês terem uma ideia, os próprios Colupes me disseram que em um determinado ponto, não vou dizer que não vai ser esse ano ou ano que vem, mas em um certo momento os Colupes vão ter que ir embora. Axel e todos os outros Orianos vão embora, não vão mais nem estar aqui. Porque é risco demais para eles. Então vocês entenderam que essa ideologia de super-heróis que vocês fazem, ela é errônea, ela não existe, ela é errada, não existe super-heróis. Existem seres que se arriscam demais, que se arriscam além do Deus para lá do Deus me livre, entenderam? Então não existe o super, não existe o salvador. A questão é uma jornada solitária só de você. Tanto que, para vocês terem uma ideia, eu faço um trabalho, né? Eu vim para este mundo, adentrei este mundo, sabendo dos riscos que poderia não mais sair deste mundo, sabiam? Eu faço minha missão sabendo que ela é 50%, ela é meio a meio. Eu posso nunca mais sair. Mas nós assumimos o risco de vir aqui trazer essas informações. E essas informações são muito controladas. Não pensem vocês que eu vou falando o que eu bem entender, o que eu bem quero, porque elas são controladas. Eu tenho, de uma certa forma, um script a obedecer. Você ouve daquele script? Não é passível de permissão aqui ter essas coisas. Ou falar certas coisas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu vou falar do eu maior da Fabiana. O eu maior da Fabiana, ela anda muito com magos. Magos, tá? Magos.
E, digamos, essa aliança extraterrestre só descobriu o nome Nin. Sabe o nome Nin? O planeta Nin? Foi através dela. Através do eu maior dela, que de uma certa forma, por uma intimidade maior com os magos, maior até do que eu tenho com um grupo de magos, e os magos revelou uma coisa que não poderia ser revelado o nome. Tanto que a gente se ressalva na parte de que Nin, pô, é um nome que as pessoas nem vão levar a sério. Mas esse nome Nin não era nem para ser pronunciado ou zombado, porque aquele que zomba de Nin, a nele viverá eternamente. Então, a Fabiana descobriu sobre o nome Nin, ela que trouxe o nome Nin. Através de um contato com o Mago Negro, e depois os extraterrestres, os Colupes, foram pesquisar Nin. Nin. Eu falei para os Colupes Nin. Eles chamam de Nin. E os Colupes foram à procura, junto com alguns reptilianos, e confirmaram que existia... É como aqueles planos da Estrela da Morte de Star Wars, você entende? Que alguém vasculha e traz a informação, você repassa para que outros vão pesquisar e procurar saber o que é isso, o que eles estão aprontando, aonde fica, porque até então, nem mesmo os Colupes ou outros extraterrestres sabiam aonde se encontrava Nin. Então, Fabiana, de posse dessa informação de um mago, eu passei para os Colupes, que passou para alguns reptilianos, e eles foram sondar e descobriram que Nin estava em Zeta Reticuli. Percebe como funcionam as coisas? Este nome não era nem para ser pronunciado, mas estamos salvos de uma certa forma que as pessoas podem acreditar que este nome é uma fantasia. A coisa não é brincadeira, não. Quando eu desci para este mundo, sim, minha missão é uma missão de resgate. Mas você mergulha no mundo como qualquer outro ser cósmico. Qual que é a minha diferença do meu ser cósmico para a de vocês? Nenhum. Zero, zero, zero. Não tem diferença. Somos todos iguais. Então, quando a minha civilização ela vem, nós vamos passar pelo mesmo processo que vocês. Vamos ser desmemorizados, porque assim, as regras da casa você segue. Você não chega aqui peitando de super-herói, peitando de Superman ou Liga da Justiça, que você vai ser exterminado. Você vai ser destruído muito facilmente. Muito tanto, para vocês terem uma ideia, que a Fúria da Noite não conseguiu achar a Terra que estava, digamos, de uma certa forma ali junto com a nova Terra, né? Estava espelhada. Por que não houve a destruição deste mundo? Porque a Fúria da Noite, com todo o seu poderio, com toda a sua força cósmica, com tudo que eles tinham, com os cristais, os conhecimentos dos Elohims de Orion, aonde eles estão nesse espaço? Aonde está essa porcaria que nós não conseguimos achá-los? Só que do outro lado tem uma associação de extraterrestres. Extraterrestres que alguns nem são dessa galáxia, são de outras galáxias. Então a Fúria da Noite lutou, mas nem conseguia achar. Por quê? Acham que os seres que vinham resgatar a Fúria da Noite iriam chegar como super-heróis, naves de salvação e detonar? Não, porque o outro grupo extraterrestre estava preparado para recebê-los. Estava preparado para recebê-los. E um grande exército os esperava para ter combate no espaço. Então, para vocês terem uma ideia, e um grupo gigantesco de Greys trabalhando, ajudando a controlar toda uma gama de frequência que os Dráculos e os reptilianos não conseguiam entender daquela forma. Percebem a complexidade do que é entrar num mundo assim? Não existem super-heróis e nunca existirão. Então essa faixa, você entra neste mundo para fazer um trabalho, mas aí vai depender de vários fatores. Existe uma rede que se comunica energeticamente do que chamamos de aliados,
E esses aliados contribuem com um pouquinho que tem, cada um com um pouquinho que tem, ou na faixa das migalhas. Trabalhamos em cima das migalhas de informações. Não é do jeito que vocês às vezes fantasiam. Por exemplo, quando fui imergido a este mundo, trabalhado para entrar aqui, porque para você entrar na Terra, você tem que seguir as regras da casa do senhorio. Você entra na casa, as regras são seguidas. Você pode até violá-las, mas até o ponto de violá-las vai ser de uma certa forma permitido. Vocês percebem a complexidade? Então, vocês criam ou fantasiam uma coisa meio lúdica de super-heróis ou heroísmo, quando não existe nada disso. Não existe nada disso. Eu já vi os extraterrestres escorrendo. Eu já vi Axel fugindo. Eu já vi os Colupos partindo em retirada. De uma certa forma, se eles fossem humanos, eu falo, eles estavam desesperados. Foi salvos pelo gongo final, porque senão seriam destruídos. Eles sentiram que iam ser destruídos. Então é aquela coisa tipo, pá, tum, pá, tum, some, entendeu? Porque é uma coisa de pá, pum, coisa rápida. Tem pessoa que acha que o Axel fica aqui, pô, cara, tô aqui na terceira dimensão, tô esperando o próximo reptiliano vir me encarar. Vou dar voadora pra todo mundo, né? Ou outros seres, não. Eu vim fora do espaço, sou muito poderoso. Se me encarar, o pau come. Meus amigos, eles entram tensos na Terra. Até na quarta dimensão, eles se manifestam tensos. Trazem a mensagem, transmitem da maneira mais rápida que for possível e partem em retirada rapidamente. Caso eles queiram ter um confronto. Se tiver um confronto, estão cientes que podem ser destruídos. Agora você entra na casa de uma pessoa com bilhões, trilhões de seres como você, e os maiores, e você vai cantar de galo lá? Não, então você faz a surdina. É uma coisa meio rede de informações, meio troca de informações. Muito parecido com realmente o filme Matrix, lembram? Que eles agiam no oculto, eles agiam na... Nós estamos agindo no oculto porque perante o mundo somos tudo um bando de loucos, um bando de malucos, um bando de pessoas dementes, né, mentirosas, doentes, mas para o sistema eles estão nos observando o tempo todo. Eles estão observando a cada segundo ou milímetro, né, cada microsegundo, o que nós fazemos, o que nós estamos falando. Eles monitoram e nos observam o tempo todo. Sempre foi assim. E quando eles percebem a vinda, a manifestação dos seres extraterrestres, eles automaticamente vêm para combater. E quando eles vêm, os extraterrestres têm contagem, digamos, regressiva para ir embora. Porque se eles permanecem, eles vão ser destruídos. Não é pelo humano, não. Não é OVNI que cai, não. Não é OVNI que cai. OVNI não cai. Eles são destruídos na quarta dimensão, que chamamos de mundo espiritual ou plano astral. Lá eles são destruídos. Lá eles são dizimados. Na terceira, não. Então, os OVNIzinhos que caem não existe. Sinto muito, lamento de uma certa forma em decepcioná-los, mas os OVNIs não existem. Então, o que eu estava falando, né? Eu fiz um comentário no último vídeo que nós trabalhamos, um puxa o outro, né? Nós precisamos uns dos outros. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um vídeo ainda sobre o meu amigo Marcelo de Taiwan, que é um cara que eu gosto demais. Para vocês terem uma ideia, Marcelo, que às vezes eu falo de Taiwan, ele é taiwanês. Ele fala o mandarim, mora em Taiwan, nascido lá em Taiwan. O Marcelo, o pai dele, a mãe dele morreu, a mãe que fez ele, gerou ele, né? Ela morreu lá em Taiwan, a taiwanesa. O pai veio para o Brasil, o taiwanês, e trouxe ele com 5 anos de idade. Casou-se, teve uma outra mulher, e ele foi criado por uma brasileira. Mas aos 18 anos de idade ele teve que voltar para Taiwan porque tinha que fazer o serviço militar obrigatório.
Então ele voltou para Taiwan e nunca mais voltou para o Brasil. Entenderam? Então é por isso que ele sabe falar português, porque dos 5 anos aos 18 ele viveu no Brasil, ele viveu no estado de São Paulo. Mas assim que foi para Taiwan, por lá ficou, casou com uma taiwanesa, teve filhas taiwanesas e trabalha com exportação para o Brasil, China. E uma coisa interessante que ele fala para mim, cara, hoje eu entendo por que quando minha mãe morreu, o meu pai mudou-se para o Brasil. Porque eu precisava aprender português para me poder um dia ouvir você. Porque você trouxe respostas para mim, Marcelo, que, cara, eu nunca conseguiria encontrar os meus dilemas. Olha que interessante a visão dele, né? Ele, lógico, ele tem aderido o nome Marcelo também, mas ele tem um nome lá, o nome taiwanês, né? Eu acho que é Quan Min Wan, uma coisa assim. Nesse estilo é bem difícil. E a visão dele, poxa, eu entendo que o meu pai foi para o Brasil e eu aprendi português para quando eu voltasse para Taiwan, que aqui é a minha vida, a minha missão, eu pudesse entender um dia quando você aparecesse. Eu precisava aprender português para te ouvir e para poder transmitir para minha esposa e para as minhas filhas os ensinamentos que você traz no seu canal, nos seus vídeos. Porque você fala e eu retransmito. Então era a minha missão ir e aprender português. Olha a visão, aonde vai a visão dele, o quão ela vai longe. Isso é uma leitura energética pessoal da parte dele. E o que acontece? Perceberam que tudo é uma rede. Nós, eu e vocês, somos uma rede. Muitas pessoas vão chegar até este trabalho, até mim, por vocês. Às vezes, pessoas que vão estar brigando com vocês, depois vão sentir o desejo de vir até este trabalho. Porque na realidade, presta atenção, se eu não tivesse aparecido na internet, vocês grandiosos guerreiros cósmicos, eu não falo isso para de uma certa forma afagar o seu ego de forma alguma, mesmo porque eu não comercializo, eu não vendo nada, então eu não tenho interesse de ficar puxando o seu saco, né? Eu não tenho nada para te vender, então para mim você é uma pessoa que eu falo com o seu espírito, com o seu ser cósmico. É isso que me interessa. Então, se não, por exemplo, não tivesse eu aparecido na internet, podem ter certeza, a maioria de vocês nunca saberiam o que é o despertar de consciência cósmica real. Estariam enveredados nesses espiritualistas, nesses oportunistas, nessas pessoas que comercializam a espiritualidade e usam ufologia para arrancar dinheiro. Para falar coisas bestas, falar coisas sem fundamentos, coisas fúteis que não trazem respostas a dilemas alguns de todos vocês. Isso não é verdade? Para vocês terem uma ideia, às vezes vocês fazem uma visão muito errônea sobre o meu ser, porque na realidade, prestem atenção, tem pessoas no meu trabalho que são pessoas que estão aqui, pessoas que pertencem até realezas cósmicas. Pensou? Imagina só você tá aqui achando que você é uma bosta, é uma porcaria, não se lembra de nada, mas no fundo você pertence a uma realeza cósmica. Isso é real? Isso pode acontecer? Vocês não lembram a vez da história que eu vi um cara bêbado numa mesa de bar e o próprio alienígena me mostrou falando que aquele era tipo como se ele fosse um senador cósmico, um diplomata cósmico, um ser muito foda mesmo no espaço. Tava lá bêbado, lá até babando em cima da mesa. Entendem como é isso? Então nós trabalhamos em cima de uma rede. Por exemplo, eu falo para vocês, e quantas pessoas não vêm até meu trabalho por vocês? Sabiam que tem pessoas que... presta atenção no que o Marcelo vai falar. Já tiveram pessoas que vieram a este trabalho. Eu amo Chamada a Despertar. Chamada a Despertar é maravilhoso. Meu pai, que bênção. Aí a pessoa traz mais 10 pessoas. Aí a pessoa sai, nossa, Marcelo é um vagabundo, picareta, pilantra, estelionatário. Rapaz, nunca vendi um palito de fósforo. É um estelionatário, é um vagabundo, né? Mas sabia que aquela pessoa que ela trouxe, aquelas 10, estão aqui até hoje, firmes e fortes, meditando, ouvindo as mensagens e preparando para ir embora para o cosmos?
Interessante isso, né? Parece que aqueles pseudos tão, digamos, esforçados no despertar de consciência cósmica era tudo fogo de palha. Porque, na realidade, eles estavam sendo usados por outros nessa rede para trazer você que está aqui. Pô, Marcelo, realmente eu conheci uma pessoa, eu vi através de uma pessoa que curtia o seu trabalho, cara, adorava o seu trabalho, adorava tudo que você fala. Eu vim, conheci o trabalho, apaixonei pelo trabalho, fluiu, mexeu, vibrou dentro de mim. A pessoa que me trouxe, cara, digamos que me apresentou, falou de você, cara, hoje ela te odeia, ela quer ver você explodindo, entendeu? Ela quer que você exploda, não sobra nem miolos. Mas eu tô aqui firme e forte, porque daqui eu não saio, porque aqui responde tudo que eu buscava. Vocês começam agora a perceber, não conseguem? Conseguem ou não? Porque na realidade, se eu não apareço, vocês estariam presos na mão da galera que ia empurrar muita coisa em cima de vocês e muitos estariam presos dentro da religiosidade. Quantos de vocês não seriam espíritas? Quantos de vocês não seriam bandistas, esotéricos e tudo mais? Entendeu? Porque não quer dizer que vocês, por irem embora para casa, vocês estão sussa. Sussa é sucesso. Estão bem, não. Se você, é aquela história que eu alertei em acho que 2 vídeos atrás. As pessoas que falam assim, poxa, eu acho que nós somos. Acho que isso tudo já aconteceu. Agora nós já estamos em casa. Isso aqui é apenas um fato. Nossa, não cai nessa não. Jeová tá doidinho para que você caia nisso. Porque se você pensar, pô, nessas horas eu devo estar em casa. Meio doidão, né, Fabiana? Tô em casa agora, tô lá em Sirius. Mas eu estou reverberando aqui. Não, o dia que você estiver em casa, você vai estar em casa. O universo não volta, ele segue fluindo. Então, onde eu falo para vocês se atentarem a esses fatos. Igual foi o caso. Nasci numa raça, numa civilização que veio aqui para fazer esse trabalho. Sim, eu vim para fazer este trabalho. Mas, assim como você, meu amigo e minha amiga, estava dormindo, vocês estavam sonolentos, vocês tinham tomado o sonífero da existência tridimensional. Também tive que tomar. É sério. Eu tive que tomar o sonífero da existência tridimensional. Tomei o sonífero. Entrei aqui desmemorizado igual a você, só que o meu sonífero ele foi uma dose um pouco mais fraca. Ele precisaria ser um pouco mais forte, mas funcionou. Embora eu visse espíritos, seres e tudo mais, mas eu estava crente que eram tudo demônios e seres malignos, mas eu tinha a energia fluindo dentro de mim. Uma energia de servidão. Porque na realidade o que eu estou fazendo aqui agora? Bom, eu não comercializo nada neste trabalho. Eu não sou comerciante espiritual, não sou comerciante espiritualista. Eu não vendo livros, eu não vendo palestras, eu não vendo nada. Nada. Nem peço dinheiro. Agradeço quem gosta e quer me ajudar. Por educação, por gratidão, que a minha mãe ensinou que a gente tem que ter educação. E agradecer. Mas nem pedir igual a galera, apoia esse trabalho, gente, apoia. Pessoal, não sei o que lá, ajuda a gente, nós estamos precisando. Não, eu não faço isso. Pedir para enterrar minha velha. Que muitos compartilharam a situação que eu vi, entenderam. Então, para vocês entenderem, então, na realidade, o que eu faço aqui? Eu não estou servindo a vocês. Eu estou sendo servo de vocês. Porque na realidade vocês não são meus clientes, vocês não compram nada de mim, vocês não me dão, digamos, dinheiro por materiais, livros, palestras, cursos, atendimentos pessoais que eu venho fazer. Não, eu faço isso grátis, e não eu estou em servidão a vocês todos, que nunca, nem sei tanto de pessoas na totalidade que me veem. Então o que eu estou fazendo? Eu estou servindo. Eu estou em processo de servidão a vocês. Estou servindo vocês. Entenderam? Então, na questão, que até é interessante essa pergunta, e vai ajudar a destravar alguns conceitos, da mesma maneira que vocês precisavam de uma pessoa para ajudá-los, eu também. Eu não sou super-herói.
Eu não sou o bambambam bam, bam do cosmos. Eu tomei o sonífero do esquecimento também. Eu tomei o sonífero. E eu vou dizer para vocês, a energia ressoava em mim cósmica de uma forma dentro da minha religiosidade. Eu não estou servindo vocês. Já foram mais de 1000 vídeos. Alguns vídeos foram retirados do ar, mas a partir de segunda-feira eu vou estar mandando séries inteiras, assim, ó, tudo emendado, uma atrás da outra. Falando a oração, falando com o universo, vai voltar. Teve que sair, vai voltar. Ela está ocultada, mas vai voltar com uma outra roupagem. Vai voltar, não se desanime. Mas na realidade, eu não estou servindo vocês. Não estou servindo vocês. Então Marcelão veio com uma energia de servidão. Sim, porque quando você vem para salvar uma raça ou várias raças recordadas, você vem para servir. Servir a outros. Eu tinha o mesmo desejo, só que era servir a Deus, servir as pessoas dentro da religiosidade. Primeiramente, eu serviria na minha concepção ao todo e bondoso e poderoso Deus, e depois serviria as pessoas que serviam aquele Deus ajudando-os. Entenderam como o sonífero era presente e forte em mim, só que me direcionava, em vez de me direcionar para cá, eu estava focado aqui, mas o conceito dentro de mim era o mesmo, da minha missão era a mesma, só não era lúcida e clara. Então, eu focava aqui, eu vim para servir, eu sinto que eu tenho que servir algo maior. Era o meu conceito de existência na terceira dimensão. Só que como o sonífero não me fazia eu entender, então eu focava aqui, ó. Então, possivelmente, eu seria um grande pastor evangélico, porque eu estaria na minha mente servindo a algo muito grandioso, um propósito grandioso que seria o Deus, e servindo as pessoas. Entenderam? Só que, o que acontece? Quando você está dentro dessa visão religiosa, ela é muito radical. E você não consegue se libertar facilmente, não. Você fica preso nela e você não é retirado. E eu sempre fui um cara 8 ou 80. Eu sempre fui 8 ou 80, ou é ou não é. Não tem meio termo comigo. Então eu estava preso e não iria sair. Porque na realidade, para mim eram tudo esses seres demônios. Se os Colupos chegassem em mim, eu iria dizer, tudo demônios, estão me enganando. Como foi assim? Como foi assim? E aí é onde entra esse comentário, né? Que a pessoa fez, que é muito importante, né? Entendo que a Fabiana é muito importante nesse trabalho, mas não entendi quando você falou que deveria ser um pastor, né? Sua civilização trabalha para libertar seres. Seu ser cósmico já não era designado para isto? Acho que você entendeu, Fabiana, mais ou menos o que eu estou falando? Entendi, bastante. Então, para você ter uma ideia, então aí é onde entra a questão da Fabiana na minha vida. Porque foi através dela, através daqueles anos, ela relatando experiência com reptilianos, com seres da dimensão do espelho que eu reconhecia através das minhas experiências, que foi ela relatando. E quando viu aquele Draco vermelho na cozinha, e ela relatando que ela via esse ser, o pai dela, né? Que eu falava assim, meu pai, você é filha do diabo. O diabo é seu pai, isso aí está sendo obsediado, ele está a fim de te aprisionar. Mas foram passando-se os anos e isso era uma coisa sequente na nossa vida. Então ela sempre tinha uns relatos muito estranhos dela, coisas muito esquisitas que foram ficando e martelando e guardando dentro de mim, e eu posicionado dentro da igreja, até o comportamento neutro total religioso dela, neutro total mesmo, porque às vezes que ela ia na igreja era sobre minha obrigação, eu a obrigava a ir. Não, você vai comigo, nós temos que melhorar a nossa vida, servir a Deus, mas por ela nunca tinha colocado o pé na igreja. É bem dessa forma. E o que acontece? Quando chegaram os Colupes, que eles começaram a me mostrar reptilianos, e me mostraram, tipo, olha, eles não são demônios, são seres alienígenas de outros mundos, aqui é lotado disso.
Então comecei a lembrar das coisas que a Fabiana me passava. Inconscientemente, a Fabiana tridimensional me passava, mas o eu maior dela já fazia isso de propósito, porque era a forma que ele sabia que eu tinha que acordar. Então eles agem de forma muito complexa, muito sábia, de forma muito sutil ou oculta. Então, através das memórias dos pseudos, supostos sonhos, que não eram sonhos, mas eram experiências da eu maior dela, vinham se relatando a mim. Entenderam? Vinham se relatando, sendo relatados a mim, acontecimentos no plano astral, com reptilianos, com draconianos e com todos os acontecimentos. E quando foi que os Colups chegaram, foi isso que pesou, de eu querer entender o que aconteceu a ela quando os Colups chegaram já falando de reptilianos. Você precisa conhecer os reptilianos. Quando os Colups falaram, precisa conhecer os reptilianos, eu lembrei de toda uma história, um contexto de vida, experiências que eu ouvia, os sonhos da Fabiana. Então eu falei, pô, se é esses reptilianos que atormentam e a obsediam, esses demônios, então eu quero saber qual o motivo e a existência desses demônios. Se não fosse isso, eu iria dizer aos Colups, em nome de Jesus Cristo, demônios, eu os repreendo e eu digo para vocês, meu Deus e meu Pai, quando eu dissesse, eu sempre tive muito poder nas palavras, sempre fui muito poderoso nas palavras, desde criança. Se eu dissesse, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, tira esses demônios daqui, não tenho dúvidas que o lugar que eu estivesse iria lotar de anjos com espadas. Eu iria ver aqueles anjos lindos, né? Olha os anjos de Deus. E eles iriam destruir os Colups. Eles matariam. É tipo assim, sabe quando chega um bandido na sua casa, não, pera, eu quero falar com você, fala, polícia, só o corpo passa uma viatura, já chega a polícia metralhando. Não dá nem tempo do outro falar. Ia ser dessa forma. Não ia nem dar tempo, porque na hora que eu falo assim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, me acorde aqui agora desses demônios. Jeová ia mandar os Dráculos vir disfarçados de anjos. Os Colups iam falar assim, deu mal. Eles seriam destruídos na hora, porque a casa é de Jeová. Os Dráculos caçariam eles. Era só falar, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, me ajuda. Repreende os demônios. Já estavam cheios, vocês estão aqui. Peraí, não dá nem tempo de fugir. Destruam eles. Entendem? O propósito das experiências ao longo prazo da Fabiana, porque quando os Colups chegaram, falaram, olha, você precisa conhecer os reptilianos. Reptilianos são os que atormentam a Fabiana. Quem são os reptilianos? São demônios? O que é isso? Aí eles tiveram um tempo para falar comigo, porque foi aquela curiosidade ou querer saber quem eram os seres que na minha mente atormentavam os sonhos, pseudo-sonhos, que não eram sonhos, eram lembranças astrais, que era permitido ao eu maior dela dar ao personagem. O eu maior permitia ao personagem dela lembrar-se daquelas experiências específicas para me atingir ao longo de anos. São uns 10 anos, não foi, Fabiana, isso? Foi. Uns 10 anos eu ouvindo essas coisas da Fabiana. E aí isso ficou remoendo dentro de mim. E quando os Colups vieram, nós precisamos falar dos reptilianos. Já estava tudo combinado. Reptilianos? Eu quero saber quem são. É os mesmos que estão atormentando a Fabiana? Quem são esses seres? São demônios? O que é isso? Aí eu dei a oportunidade aos Colups de falarem. E foi 3 anos, mais ou menos, e 8 meses, nós conversando, até eu tomar confiança neles. Porque caso contrário, a religiosidade, o servir a Deus era mais alto em mim, falava mais forte em mim. Entenderam o contexto? Caso Fabiana não tivesse existido na minha vida, pode ter certeza, não tinha despertar de consciência nenhuma. Eu estaria preso na religiosidade, porque eu vim com a energia do servir. Servir. Mas eu tomei a gotinha, um remedinho da falta de memória, então eu estaria servindo em algum templo religioso, né?
Fala, meu irmão, em nome de Jesus, sai daí, demônio, sai daí em nome de Jesus, né? Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa essas pessoas, ó, meu Pai Todo-Poderoso. Eu ia estar nisso, porque eu estaria estado de sonolência, dormindo, eu estaria esquecido. Vocês entendem que é tudo uma rede que vai espalhando? Você pode vir aqui com missões, como tem pessoas com missões aqui, pô, mas tudo fracassando. Então eu iria fracassar. E eu iria ficar preso também. Como eu posso ficar preso? Se eu falhar, eu vou ficar preso. Todas as civilizações assumem o risco quando você entra num domínio. Eu não vou falar planeta, porque são escamas de planetas. Mas quando você entra em um domínio alienígena, não existem super-heróis. E jamais existirão. Então espero ter, e eu achei até interessante, importante, mostrar para vocês que não existe o Super Marcelo. Não, o Super Marcelão não existe. Ele é um cara comunzão, como todos vocês. Podem ter certeza que ele de super maravilhoso, fantástico, não tem nada. Zero. Ele é um cara que está transmitindo a mensagem a todos vocês. Eu estou servindo a vocês. Então, se não fosse esse projeto iniciado pelo eu maior da Fabiana, ao longo de 10 anos com essas memórias sendo cedidas, sendo entendidas como sonhos, podem ter certeza, eu não teria despertado. Porque quando os corruptos viessem, eu iria automaticamente chamar o meu Deus e ele destruiria eles. Entenderam? Entenderam que tudo foi um plano do eu maior dela? Do eu maior dela que veio trabalhando nisso, usando a própria personagem Fabiana para despertar o Marcelo Marins, para atuar na conexão cósmica, para acabar com o efeito da gotinha do remédio da esquecimento. E o Marcelo começou a acordar vocês, e nós formamos uma rede, e vocês estão acordando outros. Não é assim? Eu digo que somos uma rede. Então não existem super-heróis. Esse é o despertar de consciência cósmica. Quando você entra num mundo como esse, entendam, o risco de ficar aprisionado é quase uma eternidade. O risco é alto. Por isso que tem que ser feito de uma forma primorosa para todos sairmos. Eu digo, a missão individual, ela é individual. Ela é somente sua e de mais ninguém. Estou cansado de dizer isso. Tá bom? Espero que vocês, meus amigos e minhas amigas, tenham entendido. Foi claro, Fabiana? Você entendeu tudo que eu quis dizer? Eu respondi essa pergunta no contexto geral dela? Sim, com certeza. Perceberam que todos somos iguais? O Marcelo não é melhor, superior à Fabiana, e nem a Fabiana é superior a vocês, e nem vocês são superiores às outras pessoas. Somos todos iguais no mesmo barco? Sim, com certeza. Todos somos importantes na mesma moeda, no mesmo grau. A palavra certa. Somos todos importantes no mesmo grau. Até um mendigo, ele é tão importante quanto eu. Todos somos importantes no mesmo nível. Não tem os bambambam nesse trabalho. Não tem os gostosão. Não tem os top. Nem eu sou. Nem eu que sou porta-voz desse trabalho, eu sou. Então não existe. Entenderam? Esse é um contexto bem interessante, uma análise, porque às vezes as pessoas ficam imaginando coisas, né? Ficam imaginando, isso é uma coisa geral, não é de um ou dois, é de milhares de pessoas. Pô, mas Marcelo é foda pra caralho, o cara é realmente o pica das galáxias. Não, não sou, eu sou igual a você. E se eu não fizer a minha parte, você vai embora e eu fico. Pensou? Vocês indo embora e eu, caraca, véi, eu vacilei. Mas eles mereceram. Eles mereceram. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer, acredite. É por isso que eu sempre tô com as minhas barbinhas de molho. Tá bom?
Um forte abraço, um beijo a todos os meus amigos do Chamados a Despertar e do Marcelo Marins Consciência Cósmica. E a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado, gratidão a todos vocês. Que prazer falar com os meus amigos dos canais. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.